numa distribuição Paris Filmes. Dois tiras fora de ordem. Obrigado, Stan. Sai da frente. Será que dá pra descolar um troquinho com vocês aí? Corta essa. Que negócio é esse de corta essa? Esse navio acaba de chegar. Todos esses rapazes já estão ocupados. Posso descarregá-lo até sozinho, se você quiser. Eu já disse, nada feito. Por que não? Não é nada pessoal. Eu estou seguindo as ordens do patrão. E quem é que manda nesse negócio por aqui, hein? Pergunte a eles. Problema? Ah, não. Só estava perguntando se tinha algum servicinho para fazer. Sacou essa? Tem. Se descontar 30%. Oh, mas se eu te der 30%, não vai sobrar quase nada e eu tenho que comer. Já está gordo demais. Emagreça. É melhor para a sua saúde. Cai fora daqui. Tudo bem. Tudo bem. Mas se eu não comer, eu não vou ao banheiro. E quando eu não vou ao banheiro, você sabe, eu fico nervoso, infeliz. E isso não é bom. Hã? O pneu furou.
Ora, por que não me disse que tinha um carro para sucata, hein? Hã? Passe um bom dia. Eu vou pegar esse desgraçado. Agora não. Temos outro assunto para resolver. Vai pegar outro carro. Sim, chefe. É pra já. Não te abrir seus espaguete de formiga! Você não vai fugir do navio! Você me deve tipo de nada aí! Pega esse desgraçado aí! Desculpe, amigo. E você viu pra onde aquele cara foi? Eu vi, fui em direção à saída do porto. Oi, você tá legal? Já estive melhor. Olha, não sei por que fez isso, mas muito obrigado, hein? Você é legal. Eu prefiro ajudar alguém que me considere um amigo e não apenas mais um chinês. Posso te ajudar em alguma coisa? Não se preocupe, o mundo é pequeno. Talvez a gente se encontre, né? Sai da frente. Ô, chefe, eu tô com o estômago grudado nas costas. Tem serviço pra mim, não? Entre para o sindicato. Me dá uma chance. Tem um navio ali prontinho pra ser descarregado. Se manda. Alguma coisa pegando? Esse cara quer trabalhar. Escuta, Martão. Trate de bater asas e sair voando daqui, a menos que queira usá-las numa tipóia. Você me chamou de pardal? Aham. E você disse pra eu sair voando daqui? Disse. Ah, foi o que eu pensei. Põe as minhas asas na tipóia. Desculpe, chefe. Deixa com a gente.
Desculpe, chefe. Tchau. Vá pegar um outro carro. Sim, chefe. Rápido. Olha aí, cara. Você está na contramão. Caminhão é à direita. Faça sinal com a mão, de ré e sai de frente. Ei, você vai embora assim, hein? Você é covarde. Eu detesto quando um cara se acovarda, seu bolo fofo. Tá tentando me assustar? Vai, se manda mesmo, seu gorducho de uma figa. Sai da frente, tem que vai. Sair da sua frente por quê, cara? É a mim que eles querem. Me dá um revólver. Fique aqui. Onde está seu chefe? No escritório. Vem, andando, vai. Eu lamento, chefe.
bem. Devo pegar outro carro, chefe? Não, chame um táxi. Sabe, amigo, temos muito em comum. Eu sou o Matt Kirby. Eu não sou. É um bonito nome, um pouco curto. Por que quebrou o carro deles? Somente por uma questão de banheiro. Ah, isso faz muito sentido. A gente não pode brincar com o banheiro, não. E agora que já contei a história da minha vida, vê se manda. A gente se vê por aí, seu porco. Tem alguma razão para ficar parado aqui? Não. Então dá o fora. Distrito Policial, Sargento Adams, às ordens. Ah, é o seguinte. Tem um homem a ponto de cometer suicídio na ponte do canal da rua Rochester. Obrigado, eu informo o necrotério. Mas ele ainda não morreu. Então vou chamar os psiquiatras. Enquanto isso, procure distrair. O quê? Um pirulito? O cara parece mais um guarda-roupa. Está bem, vou mandar uma ambulância. Mas se ele ouvir a ambulância, ele pula. Não se preocupe, usamos um sedã de 2 portas nestes casos, sem nada escrito e com a sirene desligada. Ah, sim, tá bom. Ótimo. Temos trabalho para o asilo de loucos. Lá está ele. Encoste. Oi, Oi, como é que vai? tudo bem. Está fazendo um dia muito bonito, não está? Muito bonito. Um pouco quente, né? Está certo, está quente a beça. Se essa camisa está quente, por que não experimenta esta aqui? Ei, vocês são do sanatório, por acaso? Não. Não, peraí. Eu sou o cara que chamou a polícia. Chamou a polícia? É, o louco é aquele lá, ó. Ele é uma jamanta, é perigoso? Não, é um cordeirinho. Ele só tem uma mania incrível por banheiros. Por banheiros? É. Ele diz que não se pode confiar nos que são feitos atualmente e quer destruir. Os mistérios do psique humano. O gás. Está aqui. O que é isso? Gás sonífero. Uma cheirada e ele vai roncar feito um urso em hibernação. Ah, valeu. Fique aqui, ele pode ser perigoso. Tudo bem. Olá. Bela cidade, não é? É mesmo. Consideram isto cidade? É um vaso de banheiro. O moço disse que é um vaso de banheiro. Eu não entendi a comparação. Os vasos modernos de banheiro são obras-primas da engenharia, o que esta cidade não é. Eles podem ser obras-primas. Mas onde é que está a vantagem em ser utilizados desde que o sol nasce e o dia todo até ele se pôr? Bem, os tempos mudaram. Eu não tenho nada contra os vasos sanitários da atualidade. E quanto a você, moço? Nem eu também. O que não suporto são idiotas como vocês. Você é rude e antissocial. O que é isso? Ar da montanha enlatado? Não exatamente. Gostaria de experimentar isso aqui? Vamos embora, vamos.
Bernie, quanto tempo leva para cozinhar 2 hambúrgueres, hein? Já estão prontos se quiser carne crua. O que você estava dizendo? Estou pronto se quiser carne crua. Não deve levar muito tempo para a gente mudar de vida. Tranquilo. É? Como assim? Um carro blindado entrega o pagamento de um supermercado toda semana. Eles entram pela porta de serviço, não pela entrada principal. E... Ô, Bernie. Puxa, tá quente. Vai uma cerveja gelada, então? Não, nada de álcool. Estamos de serviço. Refrigerante. Ah, quando estão de serviço, vocês não bebem, né? E vocês são de onde? Eu nasci em Veneza, Itália. Tá fazendo o que aqui? Em férias? Não, senhor, eu sou cidadão americano naturalizado. Com este dá 16. Viu isso? 16. Você certamente não come como canários. Qual a sua velocidade máxima? Bom, se eu acelerar mesmo, uns 200 quilômetros por hora. 200 por hora? Vocês não me deixariam dar uma voltinha, não? Claro que não. Entra pra força policial e vai ter chance. Nós temos pensado nisso. Não é? Não é, senhor. E nós precisamos de caras como vocês. Coma logo isso, a gente tem que ir. Pra onde? É tarde, estão esperando a gente. Ó. Quem? Você já esqueceu, é? O quê? Atenção todas as unidades, especialmente unidade 16. Houve um assalto na loja de penhores da rua 16, 405. Unidades 2112 e 2111 bloqueiam as estradas. Saíram como 2 foguetes. Quantos empregados existiam no supermercado? 70. No escritório. Só umas velhinhas. O que a gente precisa agora é de 2 armas. Só precisamos dar os dedos. Acho que saquei. Tchau, amigão. Te vejo na sexta de manhã, viu? Calma aí, parceiro. Daqui pra frente nós vamos ser a sombra um do outro. Que bom. É como meu pai sempre dizia, se tem um amigo em quem você confia, não confie nele. Agora, se tiver um amigo em quem confia cegamente, aí cuidado. Quer dizer, se tiver um amigo cego. De qualquer forma, meu pai sempre fazia uma confusão danada. Peça o que faltava. Não, seguimos e fingimos que não conhecemos. Vocês aí. Oi. Olá. Oi. Então, já chegou o grande dia, né? Talvez, né? Ele ainda não se decidiu. Não vão se arrepender. Ficarão numa boa, né? Não duvido. A propósito, pegaram os caras que assaltaram a loja de penhor? Mas é claro. 15 minutos depois da chamada, eles estavam estirados numa mesa lá no necrotério. E na parte da tarde, os miolos já estavam boiando num vidro de formol no museu da cidade. Bem feito pra eles. Assim aprendem, né? É mesmo. Tudo bem. A gente não sente a menor pena deles. Bom, até logo, hein? Até logo. Até logo. Até logo, cuidado, hein? Então, gente boa, né? Eles vão se lembrar desse dia durante muito tempo. Sem dúvida. Vamos adiar para a próxima sexta, é isso. Você tem uma moeda? Olha só como seu parceiro resolve as coisas. O que você vai fazer, hein? Fica frio, se engolirem e a gente vai em frente. O carro blindado vai chegar em 2 minutos.
Eu liguei pra polícia e disse que tem um cara de aparência suspeita em frente da joalheria da rua 24. Por quê? Olha. É mais esperto do que eu pensava. Eu tenho crime no sangue. É isso aí. Calma que vai tudo correr bem. Não esquenta, não. Assim que a gente fizer o assalto, vamos nos divertir na Flórida. Já estamos na Flórida. Já estamos na Flórida? Estamos. Olha aí, tá chegando. Sua arma. Tá pronto? Tá ou não tá? Tô. É um assalto, mãos para o alto. É melhor você dizer. Sua voz é mais forte. Mãos ao alto, daí. Tá um belo dia, não é? Dá para usar o telefone? Fecha a porta. Sim, senhor. Rapazes, vieram para se inscrever? Este é um passo importante que estamos tomando. Por isso, queremos examinar a primeira situação antes de... Estão no lugar errado. Estão no escritório da administração. Ah, aqui é a administração. O setor de recrutamento fica atrás de nós, na Rua Atlântica. Atrás de nós. Eu lhe disse isso. Eu disse a ele que era na Rua Atlantic, não disse? Se correrem para lá, encontrarão o Capitão McBride em pessoa. Mas que felicidade é nossa, e vamos embora. Até logo, hein? Oi, pessoal, como é que vai? Então, finalmente se decidiram, hein? Queríamos ter certeza. Aonde vão? Falar com o Capitão McBride. Vocês podem ir através do escritório, é mais rápido. Não dura? É claro. Ele disse que é mais rápido. Mais rápido. Guarda, o que é que o careca está fazendo aqui? Assalto à mão armada. Um cidadão honesto nos ligou informando sobre um elemento de aparência suspeita na Rua 24. Nós o prendemos no ar. Ah, bom. Faz o relatório. Eu vou mostrar aos rapazes como ir ao chefe. Não se preocupa não que a gente acha. Calma, que isso. Eu levo vocês ao velho papai Bright. Vem, vamos lá. Oi, gente. Papai McBride deve ser um sujeito e tanto. Vai na frente, vai. Entre. Bom dia. Bom dia. Onde pegou eles? Na verdade, eles vieram sozinhos, senhor. Muito bem. Se pensam que se entregando irá ajudar vocês, não vai. E o juiz para esquecer isso e cair firme vocês. Está havendo mal entendido, capitão. Eles vieram aqui para entrar para a força policial. Aqui estão os formulários deles e os dados sobre eles. Então querem ser policiais. A primeira coisa que vai ter que fazer é barbear. Por quê? Entendeu? Porque eu não gosto de barbudos. Você é Wilbur Walsh? Não, é ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu conheci ele agora.
Diz aqui que você foi expulso do Canadá por brincar, destruir propriedade e resistir à prisão. O senhor disse Canadá, não é? É o que diz aqui, Canadá. Sim, eu me lembro agora. Eu trabalhava numa madeireira, sabe? Lá é tudo muito rude e o único amigo que a gente tem por lá é o machado. A gente vive isolado nas matas com os lobos e não tem nada além do trabalho. Aí nas noites de sábado a gente vai à cidade e arma um barulho entre as bebidas e as garotas para animar um pouco, não é? E aí a gente começa uma briguinha, não é? Sabe como são essas coisas, não é mesmo? Não. Não. Eu sou Batista, não bebo. Eu sabia. Bom. Você é Matthew Kirby? Pode me chamar de Matt, capitão. Muito bom. Bom, o que significa isso? Diz que você foi desclassificado por ser agressivo. Desclassificado de onde? Do beisebol. Eu jogava para o Red Fox. Red Fox de Oak Ridge? Aquilo era um verdadeiro timão. Conheci esse time. Capitão, precisa ouvir o meu lado da história. Eu tinha um árbitro cego à beça que me chamou às falas. Eu protestei, mas ele não quis me ouvir. Aí eu dei um soco na boca dele. Quem sabe onde miserável está agora. Ainda bem que ele não está mais por perto, porque se eu pudesse botar as mãos nele... Você quer o endereço dele? Sabe onde ele mora? Ele mora comigo. Ele é meu cunhado. Não brinca. Poxa, eu gostaria de me desculpar com ele. Ele estava certo na realidade. O cara enxerga demais e não passa nada por ele. O que você acha? Homem é sempre assim. Afinal de contas, quem é que não afronta de vez em quando, não? Além do mais, todo mundo vive xingando o seu cunhado. E aí, parceiro? Como é que eu fico melhor? Assim? Ou... assim? Obrigado. Tamanho? Pra mim não, obrigado. Vamos, que tamanho é o seu? O tamanho é X grande. Chato. 44,5. 44,5? Não me diga que não sobra apenas essas lanchas aí. Tente este. Se não servir, eu encomendo os especiais. Próximo. Creme em meu sangue, hein? Não se pode ganhar todas, não é? E depois não passamos no exame final e ficamos com ordenados das 20 semanas de treinamento. Se pensam que este treinamento vai ser um piquenique, vocês podem ir desistindo. Nessas 20 semanas, eu vou ensinar a vocês como fazer uma prisão, como dirigir um carro a 300 km por hora e como saber a diferença entre joia verdadeira e falsa. Em suma, vou transformar vocês em super policiais. Em troca, os contribuintes irão lhes dar $25 por semana. Vão lhes dar férias anuais, um abono de Natal, um lindo uniforme e muito respeito e estima. E além disso, no final das 20 semanas aqui, vocês vão me amar como se eu fosse o pai de vocês. Sentido! Fora de forma!
Esses deviam estar aqui em vez de aqui. Acorda. Mãos para fora da janela. Saia do carro. Afaste-se do carro. Olhe para mim. Ajoelhe-se agora. Deite-se bruxo. Braços bem abertos. Palmas para cima. Vire a cabeça para o lado. Bom trabalho, Fred. Esse é o modo certo de agir ao fazer uma prisão. Já vendo, isso aí. What? Vamos, sai daí. Anda logo. Eu ensinei isso a ele. Muito bom, Pedro. Muito bom. Foi? Vamos lá. Você já assinou antes? Quem, eu? Prontos na linha de tiro. Apontar. Não é em mim, é no alvo, imbecil! Veio na mosca. Tá bom, aqui melhor. Onde aprendeu a tirar assim? Eu tenho balas em meu Bala doce. Bem, rapazes. Para o que der e para o que vier. Todo o treinamento terminou. Naturalmente, nós deixamos o melhor para o final. Nós vamos ver realmente se vocês têm estômago para policial. Está pronto, doutor? Quando você quiser. Quer um chiclete? Quero, mas que sabor? De formol. Faz mal pra garganta. Agora, rapazes, eu quero mostrar a vocês. Vocês esqueceram de descongelar. Está duro como uma pedra. Ontem à noite eu levei pessoalmente do freezer para o umidificador. Não sei o que houve. Será que o termostato quebrou? Sinto muito, capitão. Vamos ter que adiar. Lamento, rapazes, mas a festa acabou. O chinês recusou o nosso convite. Ele é chinês, capitão? Eu diria que sim. O que aconteceu com ele? Na verdade, não sabemos. Nós o encontramos no Pier 16 ontem à noite, cheio de chumbo. Eu conheci esse homem. Não é? Onde? No Pier 16, antes de conhecer você. Ele já estava na horizontal? Não, na vertical. Na verdade, na diagonal. Estava inclinado levando uma caixa enorme. Agiu como se tivesse medo de alguma coisa. Ele até me ajudou. Talvez fosse um gato do porto. Ele tinha alguma identificação, senhor? Não, ele usava apenas uma camisa suja e uma caixa engordurada. Conto para o capitão? Não. É melhor deixá-lo fora dessas coisas.
sinto pelo defeito Ah, do unificador. tolice, eu pedi uma coisa a você. Ora, eu estou lhe dizendo que não você te um chute desculpa, na canela. bola, Saia cara. daqui, seu cretino. Cretino! O esquadrão de homicídios está cuidando disso, capitão? Não. Não a polícia toda. E se qualquer de vocês tiver alguma ideia, pode trabalhar nela. Não esqueçam. Se precisar de orientação, minha porta está sempre aberta. Eu gosto de ajudar os jovens. Vocês foram colegas de cela? Bom, quando eu era... Você era o quê? Era caminhoneiro. É. Ele levava madeira para a penitenciária. Aí um dia eu pedi carona a ele. Ah, já entendi tudo. Não funciona. Está enguiçada há 2 anos. Por que não põe um aviso dizendo que está enguiçada? Se eu disser que está enguiçada, quem vai botar moeda? Dá para dar uma voltinha? À vontade. Difícil, hein? Não, até que nem. Olha só. Você é péssimo de muletas. Oh, não. Olha aí, pessoal! Olha que legal! Que é isso? Calma você, malandro! Vamos pro alto! Manda o alto! Se eu levantar as mãos, eu caio feito uma pedra. Oh, vai cair como uma pedra. Muito engraçado. Levanta! Vamos ver, levanta! Vai, você consegue? Vamos lá! Mais um pouquinho só, vai, assim! Em pé, vai, em pé! De pé, vai! Vamos ver! Não! E 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8! Obrigado, meu bom homem. Mãos pro alto. Mãos pro alto, urso. Eu disse mãos pro alto. Ô, moço, ele não vai ouvir, não. Ele é surdo-mudo. Surdo-mudo? Vamos ver. Esse cara é surdo mesmo. Será que ele é tão bobo quanto parece? Tadinho, deixa ele em paz. Ele é meio bobo, sim. Você, cala a boca! Levante as mãos. Deixa eu falar com ele. Eu conheço o alfabeto. Tá legal, aleijado, mas bem rapidinho. Ô, aleijado, o que foi que ele disse?
Ele disse que é melhor se mandarem, porque do contrário ele parte a cara de vocês. Oh, ele não tá vendo que tá cercado, cara? Claro, eu não tô. Está comigo! Vai, garotão, faça um favor assim mesmo. Vai. Cuidado aí, cara. O que vou fazer agora? Eles quebraram o bar. Espera aí. Doações para os prejuízos, irmãos. Isso, solta a grana. Isso, sim. Colabora, colabora. Não fica com vergonha, não, ligado? Isso, agora esse território é nosso. Caiam fora e não voltem mais. É todo seu, amigo. Eu nem sei o que dizer. Ah, um hambúrguer e batatas fritas. Já faz uma hora que eu pedi isso. Ah, isso é verdade. E depressinha. Quem está voltando? É o Walsh, senhor. Ele está vindo, capitão. Não tem pressa, Walsh. Não tem pressa. Temos o dia todo. Obrigado, senhor. Dá pressa! Eu não disse para se barbear. Não, senhor. Mas estou dizendo agora. Sim, senhor. Ele disse sim. Eu ouvi. Obrigado, Kirby. Tire esses óculos. Corta os cabelos. Atenção, tenho boas e más notícias. As boas é que todos vocês passaram. Estão na força policial. As más notícias são: não aceito demissões nos próximos 6 meses. Para exceção, é claro, para aqueles que morrerem em serviço. E agora, as suas lições. Nelson e White, carro 75. White, no comando. McGovern e O'Hara, carro 64. O'Hara, no comando. Kirby e Walsh, carro 3211. Kirby, no comando. Eu não pedi a ele para ficarmos juntos. Cala essa boca, chofer. Jameson,
Carro 54. Olha aí, você viu o que ele fez? Ele me fechou. Isso é um carro da polícia, seu idiota. O que você fez, Walsh? Kirby, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu foi que eu estava saindo e aquele imbecil me fechou. O Walsh viu tudo. É verdade? Capitão, olha só quem está aqui. Jim McCoy e Tom Crane. Vimos procurando esses caras há meses. Viu só? Eu vi quem estava no carro e aí fui pra cima. Achei isso melhor do que um tiroteio no meio da rua. Muito bem pensado, Kirby. Muito bem pensado. Você está bem, Walsh? Pois aprenda a lição com o seu colega. Vale a pena pensar rápido. Peguem o carro 11 e voltem para trabalhar. Isso é que é um principiante de sorte. Principiante? Chamo isso de bom treinamento. Mande limpar essa sujeira, sargento. O negócio tá devagar. O que você acha da gente comer um hambúrguer com você? Boa ideia, maninho. QG chamando o carro 3211. QG chamando o carro 3211. Só faltava essa. Aqui é o 3211, pode dizer. Está havendo um tumulto na esquina da James com a 10. Vá até lá verificar. Positivo. Parem com isso, parem já com Quem é que isso. tá vendo? Meu pai teve um infarto na escada e caiu morto. Esse cretino roubou o dente de ouro dele e o vendeu por $9. E essa briga toda por uma besteirinha dessas? Acontece que nós somos irmãos. Ele tem que rachar comigo. É, o rapaz tem razão. Não tem não, senhor. Eu vi primeiro. Para com isso. Entrega a parte dele. É isso aí. Ah, e por falar nisso, é verdade que a universidade paga $20 por um cadáver? É, mas tem que ser fresco. Temos que chamar uma ambulância. É, mas quem vai pagar? Problema de vocês. Obrigado. Ei, sabe de uma coisa? Eu tenho $35 guardados. Se juntarmos toda essa grana, a gente pode fazer... 3211 chamando o QG. Vale 3211, aqui é o QG. Mande uma viatura aqui para a rua James. Tem um presunto. Entendido. Deixa aqui. (3211) chamando o QG. É o QG, pode falar. Cheque esta placa para mim. 1WW23681. Veja a lista de furtos e o nome do dono. Está bem, aguarde. Quanto é que fatura um cara desse? Garanto que não o bastante para circular com uma gatinha linda e um carrão desse tamanho. Onde ele consegue toda essa grana? QG chamando o carro 3211. Seu veículo suspeito está registrado em nome de Fred Shine. 2016 da estrada Palm Beach. Não consta como roubado. Entendido? Entendido. Vou segui-lo. Viu a confusão que você arranjou? Vai pegando a sua carteira de habilitação, moça. Quem é que vai contar pro capitão? Kirby está no comando. Eu sinto muito, capitão, mas eu não sei o que está acontecendo. Como é que pode ser tão burro? É isso que eu quero saber. Como? Eu não estava olhando. É melhor você se organizar ou volta pra ronda. E a pé. Deu, fora daqui.
Não teria que ter uma porta dos dois lados do carro. Ah, o senhor não perde nada, hein, chefe? Não pude deixar de notar. O que houve? Eu acabei de multar uma mulher e a gente estava voltando pro nosso carro quando 2 carros vieram para cima de nós. Conseguimos pular em cima do capô a tempo. Quem quereria pegar vocês? Ah, os amigos do chinês? Ou melhor, os inimigos do chinês, logicamente. Logicamente. Você, por acaso, sabe... você acha que poderia... É melhor ficar de olho no Pier 16. Pier 16? Exatamente o que eu pensei. Exatamente o que eu pensei. Muito bem, Kirby. Obrigado, capitão. E podemos prosseguir a investigação? É claro, eu vou cuidar disso pessoalmente. Mas não esqueçam que se tiver algum problema... Sua porta está sempre aberta. É só bater. Você diz, isso é um assalto. A sua voz é mais forte. Mas as coisas acabaram se encaminhando, é isso aí. É, pra pior. Dá um chiclete aí. Claro. Acabou o chiclete. Posso ajudá-la? Pode sim, obrigada. Eu estou procurando o 601 da Rua Pacific, por favor. Você disse Rua Pacific? Aham. Fica do outro lado da cidade. Mas me disseram que era perto daqui. Ensinaram errado, acredite em mim. Tem algum ônibus que vá para a Rua Pacific? Não, não tem não. Mas eu posso levar você lá, eu estava indo para aquele lado. E depois, esse é o nosso dever. Se um contribuinte precisar ir para o outro lado da cidade, o policial é obrigado a dar carona a ele. Vamos. Às vezes até é perigoso, mas estamos prontos a fazer sacrifícios para ajudar o contribuinte. É muita gentileza de sua parte. Ora, que é a vida se não for para ajudar os outros, nada? Vocês policiais têm o cavalheirismo dos antigos samurais. Mais ou menos. Só que não andamos por aí com espadas, né? O que foi que você disse? Ah, eu estava dizendo que você está certo. E você é muito bonita. Ainda que mal lhe pergunte, o que você está fazendo aqui em Miami? Onde é que eu estava? Eu disse a mim mesmo, se eu não intervier agora, não teria a menor chance. Aí eu derrubei a parede com o carro, saltei com a minha arma em punho e prendi todos os 36. Sozinho? Claro. Quem é? Sou eu, Suzy Lee. Oh, Suzy. Entre. Entre, por favor. Obrigado.
Terminou seu passeiozinho? Olha, é muito interessante este caso. Interessante vai ficar se você não voltar depressa pro trabalho. Não, mas vamos lá, vamos. Por favor, entre. Entre. Entra aí. Olha aqui, só. Con mới về Suzy. Honorável avô, esses honoráveis cavalheiros são policiais. Por que ele está olhando assim para mim? Xem mặt mấy người này á, thì khó lòng mà biết tình tình của họ. Nhưng mà cảm tưởng là người lớn thì là người tốt. Nhưng mà người nhỏ thì rất là láo. Meu honorável avô diz que é difícil ler seus olhos de boi. Mas ele acha que o grande dragão é bom. E que o filhote de tigre é ágil e determinado. Obrigado. Filhote de tigre sabe das coisas, né? Por favor, sentem-se. Agradeço ao velho aí, mas o grande dragão e o gato de beco têm que voltar para as ruas. Por favor. Por favor, sentem-se. Eu acho que você não sabe, mas o tio desta garota... dizer, o arrimo desta família Isso. viajou há um mês para Xangai e desde então não deu notícia. Nada. Ele sempre manda notícia assim que chega, mas desta vez... Nada. Nada. Quando esperam seu tio de volta, hein? Quando? Em poucos dias. Mas meu honorável avô diz que a lua não está sorrindo. Isso é mau sinal. Bom, veremos o que se pode fazer, mas precisamos de alguma coisa a mais. Quer uma foto? É uma boa ideia. Vamos à lua. Assim a lua vai sorrir, não é? Essa é a foto do meu tio. A foto vai ajudar mesmo. Veremos o que se há de fazer. A gente se vê. Tá bem. Descobriram tudo. Não, eles não saíram levando nada. Talvez ainda haja tempo. Vamos. Você é um cara de sorte. Se o Fred tivesse me empregado nas docas naquele dia, eu não teria desconhecido. Aquele que acha um amigo, acha um tesouro. Mas aquele que acha você, acha um tira. 6 meses passam depressa. Você estava correndo aí, bicho? Não se preocupe, eu vou cuidar de tudo. Estão sob minha jurisdição. Trata-se de 2 VIPs. Que negócio é esse de VIPs, hein? Se engrossarmos com eles, seremos expulsos da polícia em 2 minutos. Guarda, eu admito que estávamos correndo um pouco. Mas estamos com muita pressa, sabe? E estamos indo Bota as mãos fora da janela! Não façam movimentos repentinos. Saiam olhando pra mim. Vamos! Chega pra lá! Fiquem de joelhos. Fiquem de bruços. Abram os braços.
Palmas pra cima. Venha, cabeça pro outro lado. Pernas pra cima. O que vem agora? Sabe que eu esqueci o resto? Mas acontece... Cala a boca! Repetam, idiotas! O que significa isso? Faça um movimento e irá para a sepultura. Vamos tirar bem esse bacinho. Parece até um alambique. Você está encrencado, meu chapa, pra valer. Vocês aqui estão encrencados, eu lhes garanto isso. Cala a boca. Cadê os documentos, hein? Miami Club, Rotary Club, Country Club, Golf Club. O quê? Está cheio de clubes, hein, Punguista? O quê? Eu vou chutar vocês da polícia por isso. Vamos ver. Chutar gente da polícia. Eu te pago um drink se conseguir. Vamos ver, o que é isto? Meu passo de promoção do governador. Ah, é? E o que você faz lá? Joga o lixo fora? Sou o governador em exercício. Você ouviu isso? É o governador em exercício. É mesmo? Genial, Dirigindo bêbado e correndo. Você vai ter que conversar com o promotor público quando eu recolher você. Esse cargo é meu. Eu sou o promotor público dessa cidade e vou destruir vocês por isso. É o promotor público. Meus parabéns. Quem acreditaria nisso? Eu fico com ele. Compareço às 5 horas no 16º distrito com 2 bons advogados que não quiserem passar o resto da vida atrás das grades. Entendeu bem, não é? Eu terei grande prazer em ver vocês serem chutados pra rua. Eu lhes prometo isso. Prometo. Fora. Vocês me pagam. Bom trabalho, parceiro. Estaremos fora da polícia no fiscal de Tudo bem. Você disse, é o assalto, só pode ser mais forte. Eu sei. Monsieur Scarface está aqui, senhor. Mande entrar. Olá, chefe. Tire o pé. Recuperei todos os 2. Ótimo. Mais uma coisa. Vimos aqueles 2 tiras das docas saindo da casa do chinês pouco antes de entrarmos. Que estranho. Por quê, chefe? Não é trabalho para a polícia da Ronda. Isso está me tirando a divisão de narcóticos. Quer que a gente apague eles? Para que toda a polícia do estado fique atrás de nós? Não. 6 meses no hospital está muito bom. Está bem, chefe. O que me diz, Jerônimo? $200 para surrar 2 tiras fardadas é uma barra meio pesada. Vai ser nosso primeiro delito, tá sabendo? Você ouviu o juiz. E se a gente botar mais algum em cima dos 200? O que é para fazer com eles, hein? Só botá-los em cadeiras de roda por 6 meses. Está se preparando para a guerra. Chamando 3211. 3211, responda, por favor. 3211 na escuta. Aguardem, rapazes. Mike Bride quer falar com você. Ei! Olá, chefe. Mike Bride falando. Foram vocês que fizeram o diabo com o governador? A lei é igual para todos, ou estou errado? Foi o que eu disse a eles. Me ligaram há poucos minutos, dizendo que foram ameaçados saindo dois delinquentes. Queriam que eu expulsasse vocês da polícia. Foi o que eles nos prometeram. Eles que tentem. Eu faço um barulho tremendo. Eles terão que renunciar. Vocês agiram acertadamente. Mas será que vale a pena ir contra os políticos importantes? Eu já disse que agiram acertadamente. Quem age errado tem mesmo que... Não está entendendo? A gente errou e... McBride desligando. Vocês suas ideias.
Só tem sorvete de baunilha, topas? Ô, chefe, ninguém faz sorvete melhor do que ele. E daí? Dá um pouco pra ele. Gostou, hein? Pra você é fácil fazendo fé na sua farda, bicho. Tudo bem. 4 horas no estacionamento. Estado de futebol. Estão vendo só? Um deles já se mandou, pessoal. Agora é o seguinte, 100 dólares pra mim e o resto é com vocês, tá legal? Posição, posição. Atenção. Atenção, 32 a toda, hein? Atenção, 32 a toda. Atenção, agora a gente vai arrasar. Vamos lá! É a hora da vingança! Vai, vai, vai! Levantem do chão!
Qual é o seu verdadeiro nome, Jerônimo? John Philip Forsyth. Que nome estranho para um índio. Tá legal, John Philip Forsyth. Que tal dizer quem mandou vocês aqui? Tá aí, nisso eu gostaria de colaborar. Bem... Sim, claro. Ah, eu acho que sim. Ele vai chegar a qualquer momento. Eu ligo quando ele chegar. Está bem. Olha lá, ele ficou maluco, vem ver. Parem. Sentados aí. Vai. Por que isso? Jerônimo nos deu o serviço. Quem é Jerônimo? Não conhece ele? Não. Ou mais espertos do que pensamos. Você ouviu o barulho que fez? Aqueles dois estão tentando fazer um serviço importante. Por isso, eles não prenderam Jerônimo e nem vocês. Quando chega a nossa próxima carga? Sexta. Temos que atrair a atenção deles. Mantê-los ocupados até sábado à noite. Eu acho um meio. Não, ela acha um meio. E o que é que eu faço? Ligue para suas irmãs. Tem um trabalhinho para elas. Ah, que ótimo, querido. É você. O que aconteceu? O que houve com o velhote? Foram assaltados. Assaltados? Ontem à noite, logo depois que saímos. E o que eles roubaram aqui? Os ratos? As bonecas das crianças. Bonecas? Sim, todas elas. Em seguida, viraram a casa de cabeça para baixo. Disseram que teria que haver mais uma. O meu irmão as trouxe de Xangai. Ele sempre traz alguma coisa quando viaja para o exterior. Tá lembrado do nome do navio que ele trabalhava? Não. Nếu con rồng lớn mà nó nghe con hổ nhỏ thì chắc sẽ tìm ra được manh mối đấy. Ele disse que se grande dragão seguir filhote de tigre, ele achará a verdade. Diga ao velhote que o grande dragão seguiu esse rato uma vez e entrou direto pelo cano. Excelência. Eu não entendo. Ele disse que concorda com seu avô. Tchau, eu tenho que ficar de olho no dragão. Você ouviu uma coisa engraçada? Não, fala. Aquele chinês está seguindo a gente. Engraçado, né? Primeiro eu vi no porto, depois no necrotério, e depois, por acaso, fomos à casa dele. Eu estou desconfiado de que ele estava muito envolvido no caso. Bom, então tudo o que ele tem a fazer agora é nos dizer quem matou ele e por quê. Ah, que fofinho demais. Oi! Leandro, tá com pressa para visitar sua sogra? O que pergunta? Onde estão as minhas batatas fritas? Na lanchonete. Chamando 3211. Responda 3211. 3211 na escuta. Tem um carro enguiçado na rua Cedar. Vamos verificar. Entendido. É melhor você ir. É melhor você ir. Por que eu? Kirby está no comando. É bom não esquecer isso.
Pra quê? Duas toras lindas. Nossa, que gato. Você fica com o garoto que eu cuido dessa jamanta. Eu gostaria de apresentar o nosso especialista, Sr. Wilbur Walsh. Como senhorita... Andy Crawford. Andy Crawford. Muito prazer, Andy. E você? Galina Korchilova. Oi, Galina. E esse aí é o carro delas. Dá pra consertar? Olha, o problema é bem aqui. Com licença. Vamos dar uma olhadinha nisso tudo. Puxa, você sabe onde pôr as mãos. Você ainda não viu nada, Galina. Ai, ui. Eu adoro seu uniforme. Ah, obrigado. É bem difícil ser policial. É meio perigoso, mas é excitante ao mesmo tempo. Eu acredito. Você mora aqui perto, né? Não, eu sou da Filadélfia. Eu sou hóspede da Condessa. Da Condessa? É, minha amiga Galina Condessa. Você tá brincando? Uma Condessa? Ela é russa. Ela tem uma casa adorável aqui. Era só o cabo da bateria. Viu como ele é bom? Ele é tão bonzinho. Você é incrível, Wilbur. E é um grande dançarino. Obrigada por nos ajudar. Não sabemos como agradecer. Vocês aceitariam ser nossos hóspedes na mansão? Dá um enderecinho aí, né? 2016. Da Estrada Palm Beach. Vai ser um fim de semana inesquecível. Pode contar com isso, Galina. Até sexta, então. Até sexta. Então vamos. Tchau. Adeus, sexta. Até sexta, queridos. Que claro. Que... Ah, meu Deus, eu não sei como as condessas russas conseguem fumar com isso. Ai. Aí vem ele. Ô, Bigodudo, vai acender a porta. Oui, mademoiselle. Os cavalheiros querem entrar? Foi para isso que viemos. Pode me dar seus chapéus? Por quê? Oh, eu acredito que dentro de casa... Desacredite. Os cavalheiros querem me acompanhar. A gente tem encontro com duas gatas e não com um pinguim, cara. Aí eu aconselhei a princesa Valente a comprar o castelo. Que prazer ver vocês. Desculpe por estarmos vestidas assim, mas hoje está tão quente e acabamos de dar um mergulho na piscina. A gente não liga, não. Não. Isso é para vocês. Muito obrigada. São lindas. São adoráveis. Sabe, são de plástico.
nem precisam pôr na água, porque elas duram muitos anos. É. Mas isso aqui só vai durar 2 minutos. Eu também concordo. Isso aqui, ô pinguim, leva. Nós vamos vestir uma roupa mais confortável. Enquanto isso, procurem ficar à vontade. Obrigado. Obrigado. Não se preocupem, fiquem lá o tempo que quiserem. Quer dizer, mas não demorem muito, não é? Vamos, querida. Olha só isso aqui. O que é que é? Esse retrato. Já vimos ela em algum lugar. Você se lembra do Fred aquele dia? Claro. É a garota dele. É verdade. E esta casa é dele. 2016 na estrada Palmer Beach. Mas por quê? Porque não querem olheiros por lá, é por isso. E agora? Olha aqui, eu estou com fome. Primeiro a gente janta e depois a gente vê isso. É isso aí. Chamou, mademoiselle. Escuta, bigodudo, corta essa de sotaque francês e fica menos duro, viu? Quero que você traga bebida, muita bebida. E durante o jantar não deixe faltar vinho, sacou? Aqui. Em 1 hora estarão bêbados como cambás. Ei, você ouviu isso? Não. Elas querem nos embriagar. E daí? Você aguenta bem bebida? Bom, os primeiros 10 litros tudo bem. Mas depois disso eu posso ficar um pouco sonso. E quanto a você? Tá brincando? Amamentado com uísque. Meu sangue é álcool puro. Ó, aí vem elas. Estamos perdoadas? Podem sair livres até de homicídio. Queridinha, você é uma bonequinha. Wayburn, você é um poeta. Vamos brindar ao nosso encontro. Eu acho muito bom. Então vamos. Não. Vamos direto pro ranquinho, né, benzinho? É uma boa ideia. Vamos, então? Por aqui. Vamos, Sandra. Vamos, que coisa linda. Sentem-se. Vão sentando, meninas, sentando. Vamos. Tá uma noite adorável, não é? Quer pedir a gororoba aí? O que foi que você disse? O jantar. Viu só que classe? A condessa chamou. Mas é claro que sim. Pode servir o jantar agora, Pierre. Oui, mademoiselle. Espera aí. Oui, monsieur. Ó. É mesmo. Ele comprou na cooperativa da polícia, mas é um whisky muito, muito bom, não é? Não devia ter se preocupado. Não, por favor. Não, por favor. Merci, monsieur, mas eu não bebo. Cala a boca e beba. Oui, monsieur. Ao nosso encontro. Ao nosso encontro. Ao nosso encontro. Vamos, garotos. Garganta abaixo. Obrigada. Isso mesmo. Leva essa. Na Rússia nós bebemos vodka. Não me diga vodka. Quem é aquela garota sofisticada ali do retrato? Aquela é minha irmã, a princesa Alexia. Ela mora em Paris e é casada com um príncipe. Um príncipe Molotov. Ivan Molotov. O cara que inventou o coquetel Molotov. Esse é bom. É um drink sensacional. Vai ajudar vocês a se aquecerem. E agora? Um brinde ao Molotov. Ao Molotov. Ao Molotov. Eu não bebo, monsieur. Bebe. Eu não bebo, monsieur. Muito bem, eu estou gostando disso. Isso mesmo, galinha. Vamos tomar tudo. Vamos tomar tudo. Isso mesmo. Isso. E agora o jantar.
Salade russe, monsieur. Diète par complicado. Oh, sei mais. Lagosta à la mayonnaise. Eu quero um pedaço bem pequeno. Pega aí, menina. Desculpe. Aí vem o navio, chefe. Tem certeza que é o White Lane? Claro. Pode mandar o sinal. Quando aqueles tiras idiotas voltarem à circulação, a mercadoria já estará guardada e o navio em alto mar. É. E vai levá-la a um lugar de costume? Não. Encontrei um lugar muito melhor. Vamos embora. Tá vendo aquilo lá? Está passando alguma coisa pela alfândega. Eu não vejo nada suspeito. Tudo lá é suspeito, garoto. Vamos seguir o carro do Fred. Olha lá, estacionada. E agora? A gente espera. O que estão fazendo aqui? Estamos trabalhando. Com essa barba aí me pareceu suspeito. Eu vinha seguindo vocês. Posso ajudá-los de algum modo? Bom, nos fará um favor se ficar pela área. Vambora. Dessa não, volta. Duas o quê? Não precisa nem falar, Albert e César. Vamos brincar um pouquinho?
salas de boliche. Abre. As bonecas. É. Você tinha razão. O chinês era um rato do porto. Roubou, mas não sabia o que havia dentro. Você entendeu? Vamos. Eles são só 5. Pronto. Pronto. Peraí. Eu já sei. Eu digo mãos ao alto porque minha voz é mais forte. É isso. Mãos pro alto! Pensei que tinha dito que eram apenas 5. Estou vendo 18. Vão para trás do seu chefe. Anda, anda, anda! Checa o bolso dessa turma aí. Levante as mãos. Tem pelo menos 100 milhas aqui. Me dá isso aqui. Fica de olho neles. Não podemos discutir o assunto? Não, Fred. Tem um morto nessa história. Qual é a graça? Suas armas estão vazias. Ah, você não carregou isso? Não, você disse para eu limpar, não para carregar. E querem que ele me comande? Dá para usar o telefone? Não. Eu falei, ele tinha que ter se acertado na barriga. Ei, chefe, tem 2 caras espionando lá fora. Não, Wilmore, me ajuda aqui. Eu estou ocupado aqui. E agora vai querer quebrar minhas asas, não? Isso mesmo, Pardal. Pare! Eu quero ver isso. Tá legal, pode bater agora. Desculpe,
todos. E ali tem mais. Não se mexe, hein? Você continua o arruaceiro das noites de sábado, hein, Walsh? O que aconteceu aqui, filho? Quieto, você aí. Dá uma olhada no escritório. Naquele escritório? Uhum. Tudo bem. É sério, chefe. Eu vi aqueles dois caras luteando lá no escritório. Eu sabia que havia alguma coisa errada quando eu vi. Acabou o nosso sofrimento no departamento de polícia. Estamos ricos. Não, eu estou rico. Que história é essa de que você está... Ele fez um trabalho bom demais, Kirby. Bom demais. Não foi nada, chefe. Leve isso, sargento. É a prova. Sim, senhor. Sabe, Walsh, no princípio pensei que você não ia dar em nada. É por isso que vamos entregar a nossa demissão. A única coisa que vou entregar é um relatório completo. Esta noite, em meu escritório. Kirby, eu disse a ele para tirar a barba. Mais de uma vez, senhor. Foi o que eu pensei. Entre, por favor. Oi. Olá. Oi. É um prazer revê-los. Sentem-se, por favor. Não, obrigado. Estamos de serviço. Para as crianças. Obrigada. Obrigada. É bom ver as crianças sorrirem de novo. Ông ơi, làm ơn hỏi thăm ông họ nhỏ có tin tức gì cho nhà tôi, làm ơn cho tôi xin biết. Minha honorável tia pergunta se vocês têm boas notícias para ela. Boas notícias? Na vida, as coisas nem sempre saem como a gente quer, não é? Às vezes... Foi um acidente, sabe? É, um acidente em Hong Kong. Ele caiu na rampa do navio. Mas o comandante deu o dinheiro do seguro para entregar a vocês. Mas não é muito, sabe? Claro que é. O bastante para criar as crianças. Những con người tốt không thể nào có thể nói láo được. Meu honorável avô disse: somente os homens bons não sabem mentir. Bom, estamos de serviço. É melhor a gente ir. Até breve. Até breve, bom e generoso dragão. Até breve, filhote de tigre. Até breve. O filhote de tigre é um bom desgraçado. E o bom dragão é um otário. É isso. Agora que nos livramos da sombra do chinês, eu vou me mandar. É pena, éramos uma boa dupla. E quanto ao carro, fico com ele? Não, vamos vender e vamos rachar. Atenção todas as unidades do 16º Distrito. Atenção todas as unidades do 16º Distrito. O Capitão McBride quer falar com vocês. McBride falando. Pierce e O'Hara ficaram feridos gravemente no tiroteio. Precisamos de doadores de sangue imediatamente. RH negativo. Estou cantando com os rapazes da força policial que tiverem esse tipo de sangue. Obrigado, rapazes. McBride desligando. Qual é o tipo do seu sangue? RH negativo. Tem sangue para 2 feridos? Calha a boca e pé na tábua.